Então, boa tarde, povo. Bem-vindos a essa live. Tentando explicar aqui um ponto importante, que é a correção do fundo de garantia nos anos. Quem foi registrado, quem foi creditado em fundo de garantia por tempo de serviço entre 1999 a 2013. Esse é o tema. Então, deixa eu explicar um negócio para vocês. Nós não estamos envolvidos nessa matéria, mas na condição de professor, eu sou obrigado, como me pediram, para dar um parecer a respeito dessa matéria que muitos acham que está prescrito direito, que está decadente, o que é pior que a prescrição. Então, eu vou começar do começo, né? O ATR, o índice constitucional para corrigir os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Essa é a questão. Então, em que se baseou esta tese? Então, nós temos aí a taxa referencial ATR, que é utilizada desde 1991 como índice oficial para corrigir as contas do Fundo de Garantia. Mas, desde 1999, tudo que foi corrigido pela TR ficou abaixo do índice oficial da inflação. Essa é a questão. Então, ou seja, o governo federal, no caso, deixou de aplicar a devida correção conforme os números da inflação oficial anual. Compreenderam? Então, a partir de então, 1999, o dinheiro do trabalhador depositado no Fundo de Garantia por tempo de serviço, que todos sabem que é uma conta aberta pelo empregador, onde os recursos vão sendo depositados aí para finalidades de que a lei determina. Então, esse valor ele vem ficando defasado porque a TR começou a ser reduzida gradativamente, né? Até que em setembro de 2012 chegou a zero. Então, a oportunidade em que o dinheiro do trabalhador que está depositado nesse fundo passou a ser remunerado apenas pelo juro de 3% ao ano, ou seja, muito inferior à inflação oficial, de modo que o dinheiro não tem o mesmo poder de compra de quando é depositado. Então, há 10 anos, a TR corrigiu os saldos do Fundo de Garantia em mais de 4,5% ao ano, e depois que o Banco Central reduziu a taxa básica para 8% ao ano, em 11 de julho, né, de 2012, o indicador só ficou positivo durante alguns dias. Então, a partir de 7 de agosto de 2012, eu estou seguindo aqui o calendário desta matéria, a TR saiu mais do zero, permanecendo nesse patamar durante 10 meses. Outra coisa que se questiona, e isso em relação principalmente aos advogados que militam nessa seara, é que as ações de revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não estão prescritas. Bem, a decisão do STF, em 2014, alterando o prazo prescricional
para 5 anos, ele pode ser explicado em benefício dos trabalhadores que pretendam se valer dos meios judiciais para reivindicar os valores perante os seus empregadores. É uma matéria totalmente diferente, que não se confunde com a questão que está perante o STF agora. Então, essa decisão, ela refere-se apenas sobre a prescrição de depósito do fundo de garantia não realizado por empregadores. E tomadores de serviço, de uma forma geral, advindos da relação de trabalho do empregado. Não tem a ver com o cerne da questão, que é o fundo de garantia, cujo prazo prescricional é diferente. Então, logo, a decisão central está na cobrança judicial dos valores devidos dos indivíduos responsáveis pelo depósito do fundo de garantia ao trabalhador, relação de emprego, quais sejam empregadores e tomadores, segundo o entendimento firmado aí pelo ministro do STF, o Gilmar Mendes, na época. Então, o motivo da prescrição descrita nessa questão, ou decadência que seja, não tem relação com a tese da correção do saldo do fundo de garantia a partir do índice da TR, que ainda carece do julgamento do STF, que concentrou nessa ação, nessa ADI, ação direta de inconstitucionalidade, proposta por um partido político, o Solidariedade. Então, é desse tema que nós tratamos aqui. Então, os trabalhadores que manifestem desejo ao ingresso da ação de revisão do fundo de garantia não podem perder tempo, porque o STF pode modular os efeitos da tese, limitando, inclusive, o direito de recebimento para os trabalhadores com ação em andamento. Caso a ação direta de constitucionalidade, que tem o número 5090 lá, para vocês pesquisarem, seja julgada em prol dos contribuintes. Não é? Então, qual o receio maior aqui? É de que esses trabalhadores que fiquem de fora da ação judicial entrem na modulação, caso seja procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta aí pelo Partido Solidariedade. Então, daqui a pouco modula, somente vale a não TR daqui para frente, mas sim o outro índice de correção, então esses trabalhadores ficariam de fora. Ao passo que, se ajuizarem a ação pelo período trintenário, 30 anos, eles poderão alcançar desde 99, que é onde inicia aí a questão da defasagem pela correção simples da TR. Então, a situação atual da ação vamos fazer um retrospecto aqui, que em 25 de fevereiro de 2014, o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, no recurso especial 1381-683 de Pernambuco, 1381-683, anotem, de Pernambuco, posteriormente substituído pela RESP, pelo recurso especial 1.614.874 de Santa Catarina, anotem, 1.614.874 de Santa Catarina. Determinou a suspensão de todas as ações do país que tinham a finalidade de corrigir o saldo do fundo de garantia. Então, quando o STJ analisou o mérito do recurso especial, definiu se é devida ou não a revisão do fundo de garantia a partir de 99.
E essa decisão, ela valeu para os processos que foram suspensos, né? E para todos os outros que fossem ajuizados posteriormente. E no julgamento do recurso especial repetitivo, ocorrido em 13 de abril de 2018, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, manteve de forma unânime a TR como índice de atualização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e a tese do colegiado é de que a remuneração das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir esse mencionado índice. Veja a importância dessa decisão. Ela diz que o Judiciário não pode interferir, não pode fazer lei substituindo a TR por outro índice qualquer, sob a alegação de que não preserva o poder de compra. Compreenderam até aqui? Então tá bom. Então, a tese firmada, a princípio, ela vem orientando aí, né, todos os processos com objetos semelhantes, que tramitam nas instâncias ordinárias, né, juízes e tribunais, em todo o território nacional, e isso estava suspenso desde 2014, aguardando aí essa manifestação do STJ. Portanto, todas elas foram julgadas improcedentes, né? Isso é o que nós temos de concreto até o dia de hoje. Agora, a discussão sobre o tema ainda não teve um capítulo final. Isso porque a substituição da TR como fator de correção do Fundo de Garantia é objeto de 4 projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados. 4566 de 2008, até hoje não foi votado, e 6247 de 2009, 6979 de 2013 e 7037 de 2014. Até hoje não foram votados. Então, qual a dependência do Poder Judiciário? E nesse ponto, no Supremo Tribunal Federal, tramita essa ação direta de inconstitucionalidade, de número 5090, podem pesquisar lá, no ponto que está, né? A relatoria é do ministro Roberto Barroso, mas com a data prevista agora, foi colocada em pauta para o dia 20 de abril de 2023 para ser julgado em caráter definitivo. Então, vale destacar que, em recurso extraordinário, com repercussão geral, a Suprema Corte já estabeleceu que é devido o uso da TR para fim de correção monetária dos precatórios. É indevido, desculpem, é indevido. Há que ser outro índice de correção que não a TR, porque entenderam os ministros que a TR não sustenta o poder de compra do precatório. Então, esse pedido hoje vai ser creditado com base na TR, e o Supremo decidiu que a TR não preserva o poder de compra do dinheiro. Então, essa é um ponto favorável aos credores do Fundo de Garantia também, né? Então, uma vez que trata-se de índice ATR,
um índice prefixado e considerado inadequado para a recomposição da inflação, substituindo aí os precatórios pelo IPCA. Isso dá uma grande diferença, na verdade. Então, a expectativa do credor do Fundo de Garantia, em relação à correção, é que também seja aplicado outro índice, que não a TR. Inclusive o IPCA, já considerado pelo STF, para a correção dos precatórios. Então, há uma sombra de procedência dessa ação. Agora, em que situações o contribuinte do Fundo de Garantia ganha ou perde? Porque o credor do Fundo de Garantia, ele está na situação de contribuinte, portanto, é matéria tributária. Então, o Supremo, ele pode decidir de diversas maneiras diferentes. Em desfavor dos trabalhadores, ele pode simplesmente entender que o uso da TR é correto e nada deve ser mantido, né? Então, nesse ponto, a TR deve ser mantido. Consequentemente, a correção do dinheiro que você tem na Caixa Econômica Federal ou que você resgatou foi o correto, em procedência da ação direta de inconstitucionalidade 5090. Mas, nesse caso, tudo fica como está. Ninguém ganha nada. As ações já abertas sobre o assunto deverão ser julgadas improcedentes, lógico, porque a partir do Código de Processo Civil de 2015, os juízes de tribunais inferiores não podem decidir no mérito contrárias às ações repetitivas ou pelo STF, que sejam de repercussão geral, muito mais aqui de ação direta e constitucionalidade, onde praticamente o tribunal vai fazer uma lei dizendo que a TR não vale mais. É praticamente uma atuação legislativa do tribunal, né? E os juízes não podem ir contrário a isso, sob pena de reclamação perante o STJ quando recurso repetitivo ou perante o STF quando repercussão geral. Muito mais ação direta de inconstitucionalidade. Então, a favor, seria o entendimento de que a taxa de correção atual, de fato, é inconstitucional e deve ser trocada, a TR por outra qualquer. Então, abre-se, então, dois caminhos. O STF pode determinar que apenas as correções dali em diante passem a ser feitas por esse novo índice que eles vão decidir, ou então que os depósitos do passado tenham que ser revistos também desde 1999, baseado aqui na prescrição trintenária das questões do Fundo de Garantia, menos para a reclamação dos depósitos não realizados por parte do empregador ou tomador de serviço. Então, caso siga essa última opção de procedência, o Supremo pode modular a decisão. O que significa isso? Limitar o alcance dessa decisão de maneira de que quem já tenha alguma ação ajuizada até o dia da decisão consiga o direito à revisão dos valores do passado, baseado na prescrição trintenária. Isso ocorreria em 2099. 2029. Então, veja que 1999 até o presente momento, baseado na Lei Geral do Fundo de Garantia. Então, é difícil saber de que lado vai o desfecho. O próprio STF já rejeitou, né, outras vezes o uso da TR como indexador.
como no caso dos precatórios. O julgamento do ano passado, né, que decidiu pela troca da TR por uma correção mais vantajosa nas dívidas trabalhistas, inclusive. Então, nós temos aí a questão dos precatórios, e nas questões trabalhistas. Não vale a TR como índice de correção. Então, eu diria o seguinte: entrar com uma ação hoje é fazer uma aposta de que o STF vai decidir a favor do trabalhador. Mas não se sabe se isso vai acontecer e nem em que medida. Isso parafraseando aí o colega advogado Ricardo Calcini, que é coordenador trabalhista da editora Mizuno, que esteve conosco na semana passada, professor de pós-graduação da FMU, né? Então ele dizia a mesma coisa, que é também o meu entender, o modesto entender de Joaquim. Então, vamos para o risco de perder dinheiro, né? Então, o que eu tenho para falar para esse pessoal que teve emprego com registro na carteira nesse período de 1999 a 2013? O principal risco, né, de acordo com outros colegas, é que o STF decida de maneira desfavorável, entendendo que a remuneração atual do Fundo de Garantia é correta e não deve ser mudada, ou ainda reconhecendo a prescrição quinquenal ou descendal, né? E não a trintenária. Acredito que não é essa a tese. Acredito que seja a trintenária mesmo. Mas, e a pessoa acabe perdendo a ação que abriu, o que implica em poder ter que tirar dinheiro do bolso para arcar com as despesas do processo. Concorda? Essas despesas, ela inclui as custas processuais, que são os gastos gerados pelo uso dos serviços do judiciário, questão do Estado, né? E a sucumbência, que são os honorários dos advogados da parte adversária, né? Então, se você perde a ação, você tem que remunerar o advogado da parte contrária. Então, elas devem ser pagas por quem perde a ação, a não ser que a pessoa tenha conseguido o benefício da justiça gratuita a nível constitucional, que pode ser pedida no juízo de origem, né? E que isso abona de todos os custos em qualquer situação. Essas custas processuais, elas são em torno de 2% do valor da causa, do valor dado à ação, né? E os honorários de sucumbência costumam ficar em torno de 5 a 15% do valor pedido. Então, se for, por exemplo, um valor irrisório de R$ 2.000, você pode ser condenado a pagar bem mais do que 5 a 15%, porque a justiça vai arbitrar esses honorários além do valor da causa. Então, num processo que calcule, por exemplo, que a revisão do Fundo de Garantia esse contribuinte deveria receber 10.000, né? Seriam de R$ 200 a serem desembolsados de custas, né? E 500 a 1.500 em honorários, caso ele perca e não tenha conseguido o direito à gratuidade. Então, aqui, eu acho que vocês já perceberam que a ação deve ser coletiva, pelo menos aí 20, 30 cabeças para poder, primeiramente, compensar para o profissional de direito e também, ao mesmo tempo, ratear esse risco, né? Então, uma outra questão para se livrar disso seria a pergunta: vou conseguir
a justiça gratuita? Porque esse benefício da justiça gratuita é um direito previsto na lei brasileira, na Constituição, e que dispensa as pessoas com insuficiência de recursos da obrigação de pagar essas despesas envolvidas na tramitação do processo. Então, ela pode ser, esse benefício, ele pode ser requerido por qualquer pessoa por meio de uma declaração simples, que hoje é feita, inclusive, pelo advogado, no qual ele atesta a sua limitação financeira e cabe ao juiz da causa decidir por concedê-la ou não. E disso cabe recurso, etc. Então, tem sido bastante comum que a gratuidade seja aprovada, mas lembramos que há o risco de a outra parte, nesse caso, o governo, né? E a Caixa Econômica Federal, que é a parte contrária nesse caso, a responsável pelo Fundo de Garantia, contestar e derrubar esse benefício. Então, isso não só volta a obrigar a pessoa a arcar com as despesas caso perca, como também pode implicar em multa se ficar comprovado que ela mentiu propositadamente sobre a sua situação financeira. Então, a multa pode ser de até 10 vezes o maior valor dos custos devidos. Isso tudo de acordo com o Código de Formalidade sancionado em 2015, com validade a partir de março de 2016. Então, como disse um colega, a gente não sabe como a Caixa vai responder a isso. Como são muitas ações sucessivas, ela pode ter uma tese pronta para contestar essas requisições de gratuidade. Eu lembro que quando era procurador federal, com atuação no INSS, a gente fazia esse tipo de coisa. Reunia-se em colégio de procuradores e a gente adotava um modelo só para toda a nação, para todo o Brasil. Que mais que tinha dúvida a respeito? Ação coletiva ou juizado especial. Então, uma alternativa para driblar o pagamento de despesas, o risco disso, em caso de derrota, é fazer o pedido por meio de uma ação coletiva, que reduz, né, a importância caso venha a ser improcedente a ação coletiva. Isso tem sido a recomendação de muitos advogados. Então, há associações setoriais, sindicatos, são algumas entidades que já possuem ação coletiva aberta para revisão do Fundo de Garantia. Então, se você pertence ao sindicato, não sei das quantas, procure verificar no sindicato da sua classe se já não tem uma ação ajuizada lá. Então, você vai verificar se deve ajuizar também ou não. E as quais os interessados podem se filiar também para poder ingressar no processo. Então, em muitos casos, as entidades são isentas das custas. Ou então, as eventuais despesas são diluídas entre todos os participantes. Agora, alertamos que existe a possibilidade de que, no caso do Fundo de Garantia, elas acabem contestadas, né, por conta da natureza individual que tem cada revisão. Então, muitas vezes tem uma ação coletiva, mas as causas que pedirem um valor de revisão menor do que 60 salários mínimos atuais, né? Atualmente, acho que por cerca de 78 mil, pode ser ajuizada nos juizados especiais federais, que são os corpos especiais da justiça para pequenas causas. E são sempre gratuitos. Não tem custa, não tem honorários e não há necessidade de advogados. Né? Então, finalizando
essa questão, o fato de ter ação já ajuizada ou ajuizar daqui até a data do julgamento pelo Supremo, não significa ser favorável for a decisão, você já irá receber o valor calculado. Né? Porque a sua ação, que está ou será suspensa até o julgamento, irá, a partir de então, né? A partir do julgamento, voltar à tramitação em todas as fases, né? Até o final do julgamento. Né? A única coisa que pode não caber seria o recurso por parte da Caixa ou por parte da União aí, como litisconsorte passivo não necessário, talvez. Então, a única coisa que nós podemos garantir é que o juiz ou o tribunal do processo não poderá julgar o mérito em desacordo com o que for decidido na referida ação perante o STF. Então, agora, finalizando mesmo, se o STF julgar procedente a ADI 5090, né? A ação direta de inconstitucionalidade 5090, existe a possibilidade de êxito na ação. Mas se mantiver o atual posicionamento adotado pelo STJ, que diz que a TR é a correção legal, constitucional, então o resultado será desfavorável. Né? Ou seja, perderemos a ação. Então, devemos esclarecer também que ao ingressar com as ações individuais, né, elas serão suspensas, como eu disse, para aguardar posicionamento definido pelo STF. Então, aí, quem tiver a intenção de ajuizar a ação com receio de que seja se procedente modulado os efeitos, vocês devem reunir os seguintes documentos: a cópia da cédula de identidade, né, do titular do Fundo de Garantia, a cópia do comprovante de residência, o extrato analítico do Fundo de Garantia, que é fornecido pela Caixa Econômica Federal, de cada empresa, a carta de concessão da aposentadoria, no caso, para quem é aposentado, que sacou tudo, né? A cópia do PIS ou PASEP, que é a cópia da PAS, da carteira profissional, onde o número do PIS está anotado, né? Ou um cartãozinho à parte, ou PIS-PASEP. E assinar a procuração para o advogado que for representá-lo, ou a entidade, um sindicato, uma associação, etc. Também é bom, muito embora o procurador possa fazer isso, desde que conste na procuração, mas é orientado sempre que a pessoa também assine a declaração de hipossuficiência e o termo de compromisso aí com a entidade de classe, se for o caso, né? E se for o caso de um advogado particular, o contrato de honorários cobrem isso. Eles geralmente cobrem de 20% a 30% do valor que advier, né? E se não advier nenhum valor, todo mundo perde, como eu falei. E mais dúvidas estão aqui o blog da revisão, né? Ou acesse o nosso escritório, o jrsilveira.adv.br, e lá a gente dá o direcionamento. Embora o escritório não esteja fazendo isso, mas nós prestamos todas as informações, porque há outros parceiros que estão fazendo isso com o material que eu tenho fornecido. Mas, de qualquer maneira, eu espero ter esclarecido essa matéria desde de A a Z, que não fique nenhuma dúvida.
Então, essa é a minha singela contribuição e muito obrigado aí pela atenção de todos. Se precisarem, estarei à disposição. L'Echaim, que seja para a vida. Muito obrigado.